A arqueologia é a ciência responsável por estudar e entender a história da humanidade. No entanto, pode ser complexa e até mesmo contraditória. E hoje, nós do mundo desconhecido, apresentaremos algumas curiosidades arqueológicas que podem se mostrar mais importantes do que se imagina. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Vikings sem cabeça. Em 2009, foram encontrados exatos 54 esqueletos e 51 crânios, dentro de uma pedreira abandonada que está localizada em Ridgeway Hill, em Dorset. Depois de análises científicas, estes achados acabaram sendo datados em 910 a 1030 d.C. Levando em consideração a forma de enterro dessas pessoas, os arqueólogos atribuíram os possíveis soldados ao grande exército do povo viking. Com isso, os historiadores deduziram que eles provavelmente tenham sido mortos por anglo-saxões, uma civilização constituída por uma junção de povos bárbaros, que por tempos estiveram emplacados com raízes na Inglaterra. Entretanto, tais descobertas geraram uma grande polêmica, uma vez que análises de radiocarbono os dataram dos séculos 7 e 8, descansando ali por várias décadas a mais do que o esperado. No entanto, estes artefatos deveriam datar do século 9, mas os fragmentos recolhidos em suas armas possuem a idade correta que corresponde à data da invasão do grande exército à Inglaterra. Por isso, ainda há muitas questões desse caso a serem respondidas corretamente pelos historiadores da nossa geração. Incas escritores. Um estudo direcionado pela antropóloga Sabine Hyland, da Universidade de St. Andrews, na Escócia, foi publicado pela National Geographic e tomou conhecimento mundial. No estudo, a antropóloga afirmava que os quipus, arranjos de cordas formados por diversas cores e tamanhos, tratava-se na verdade de um alfabeto. Esses objetos são conhecidos no mundo da arqueologia desde a conquista de Francisco Pizarro. Ele foi um conquistador e explorador que entrou para a história como o conquistador do Peru, tendo submetido o Império Inca ao poderio espanhol. Entretanto, ainda que relatos da época descrevessem histórias contadas através dos quipus, o consenso geral é que essas espécies de guirlandas serviam apenas para armazenar números, como a contagem de algum produto em uma transação comercial. Assim, os incas encaixavam-se na pré-história uma vez que não possuíam uma escrita. Desta forma, a teoria de Hyland pode mostrar-se extremamente importante para a história dessa civilização. Ela foi presenteada com 2 quipus nunca vistos antes, que estavam sendo guardados dentro de uma pequena caixa de madeira junto a várias cartas da época por moradores da vila de San Juan de la Colata, nos Andes peruanos. Os anciões do lugar garantiram à antropóloga que esses objetos contam histórias que o mundo ainda não conseguia ler. Então, partindo para a análise dos quipus, descobriu-se uma combinação. Segundo ela, as 14 cores usadas permitiam até 95 padrões diferentes, que poderiam representar sílabas ou até mesmo palavras inteiras, como no caso dos kanjis usados na Ásia. Esta quantia se encaixa dentro do que se espera de um alfabeto logossilábico. Porém, o alfabeto inca pode ser ainda mais complexo, uma vez que as fibras usadas nas cordas são formadas por pelos de diversos animais como vicunha, alpaca, lhama, cervo e até vizcacha, uma espécie de roedor. Esse pode ser um dos fatores disso não ter vindo à tona antes, pois fibras vegetais perdem cores com o passar dos anos. Infelizmente, os segredos contidos nos quipus ainda não foram traduzidos. Porém, a comunidade antropóloga reconhece que isso é trabalho para décadas de estudos, assim como aconteceu com o alfabeto maia. Ramsés III. Ramsés III é pertencente da 20ª dinastia. Foi consagrado por seus sucessivos êxitos contra povos invasores. E é tido pelos historiadores como o último grande faraó, tendo como principal motivo para isso as suas incursões militares contra os líbios e todos os povos que destinavam suas vidas aos mares. Seu reinado durou de 1187 a 1155 a.C. e ficou cerca de 32 anos no poder do Egito. O personagem Boris Karloff da série de filmes A Múmia foi inspirado em Ramsés III. Por isso, esse governante acabou conhecido por todos,
e para a maioria estava claro que ele havia sido assassinado, mesmo que ainda não houvessem provas. Porém, após uma análise feita recentemente através de um aparelho de tomografia computadorizada, o professor de radiologia Albert Zink e uma equipe de outros radiologistas que ficaram responsáveis pelas análises das imagens constataram que realmente tratava-se de um assassinato, movido por um complô em busca do trono. A múmia apresenta um corte no pescoço que foi coberto durante a mumificação. O artefato utilizado para causar os ferimentos era tão poderoso que provavelmente cortou a traqueia, a carótida e partiu em rumo à coluna vertebral. Um documento da época conhecido como Papiro Judicial de Turim relata que a segunda mulher de Ramsés, a rainha Tiye, planejou sua morte junto com alguns servos para que seu filho Pentuer assumisse o trono. Porém, o real filho herdeiro do trono era o da primeira rainha. Acredita-se que Pentuer sentiu-se profundamente desapontado com a falha do plano e então tirou sua própria vida. Isso explicaria as marcas no pescoço da sua múmia, que ficou mais conhecida como múmia gritante. Mas há quem opte pela teoria do envenenamento. Por ser um príncipe, ele foi mumificado ao lado de reis. No entanto, foi coberto com pele de carneiro. Esse ato no Antigo Egito indicava que a pessoa havia cometido alguma delinquência hedionda em vida e que deveria pagar por isso. Sua mumificação também não foi feita de forma habitual, e isso foi considerado como uma forma de castigo. Além disso, os arqueólogos não encontraram nenhuma joia dentro de sua tumba. Palácio de Mossul. Através de destroços derivados de ataques provocados pelo grupo terrorista Estado Islâmico no Iraque, uma surpreendente descoberta foi feita. Um palácio que ficou mundialmente conhecido como o Palácio de Mossul. Com a recuperação lenta da cidade de Mossul pelas forças iraquianas, os arqueólogos puderam examinar detalhadamente o caso. E, segundo eles, o lugar tem cerca de 2.600 anos. O responsável do Departamento de Antiguidades da província de Nínive, Mohamed Hassin, disse que o grupo islâmico fez um ato de sabotagem no sítio arqueológico, no palácio que se localiza sob a mesquita do profeta Jonas, roubando objetos históricos para supostamente trocarem por armamento militar. O lugar é uma rede ramificada de túneis que são aparentemente lar de uma inscrição cuneiforme de mármore que pertenceu ao rei Esarhaddon, remontando o Império Assírio em 627 a.C. Pedra de Koshno. A Pedra de Koshno é basicamente uma laje datada em mais de 5.000 anos, com aproximadamente 12 metros de comprimento e 8 de largura. Ela foi encontrada e catalogada no ano de 1887 pelo reverendo James Harvey. Esta misteriosa pedra possui cerca de 90 entalhes esculpidos, que juntos formam o conjunto de petróglifos mais preservado da Escócia. Mas, mesmo após tantos anos, ainda não há um consenso entre os arqueólogos sobre o que esses desenhos em formas de espiral realmente possam significar. Mas acredita-se que a pedra foi inicialmente usada para a prática de rituais ou como uma espécie de mapa de alguma área específica da região. Apesar das opções, são todas teorias não comprovadas. Por isso, em 1964, o objeto foi enterrado, em uma tentativa de mantê-lo intacto. Porém, em 2015, o caso foi reaberto e um projeto de larga escala foi montado por arqueólogos da Universidade de Glasgow com o objetivo de decifrar toda a pedra. Mas os primeiros a se pronunciarem sobre o caso foram os ufólogos, afirmando que as figuras são muito semelhantes às imagens esquemáticas de estrelas com as órbitas dos planetas ao redor. Mas o fato é que essa também não passa de uma teoria e nada pode ser confirmado realmente. Mas esforços para entender essa possível mensagem não estão sendo medidos. Qual dessas descobertas mais te impressionou? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.